Olá, nessa aula nós vamos começar a trabalhar com a avaliação dos classificadores. O que é essa parte? Seria uma das mais importantes do curso, que até agora o que nós fizemos foi criar uma interface gráfica. Então foi feita uma interface, e nessa interface nós escolhemos os valores das características da pessoa ou do cenário que nós estamos trabalhando. Nós clicamos lá no botãozinho e ele vai me dar a resposta. Ali ele vai usar os algoritmos e vai me dar a resposta se de acordo com a classe que nós estamos trabalhando. E uma coisa importante é que nós precisamos saber se efetivamente isso que nós estamos fazendo ele tem um percentual bom de acerto. Então, eu preciso primeiro fazer uma avaliação dos classificadores antes de eu implementar um sistema comercial. Eu vou fazer aqui uma breve revisão. Isso aqui nós vimos lá nos primeiros vídeos, que eu tenho aqui uma base de dados de treinamento. Então, um algoritmo de aprendizagem de máquina, o que ele faz? Ele analisa todos esses dados aqui e gera alguma coisa. Por exemplo, um Navy Bayes foi um algoritmo baseado em probabilidade. Ele gera lá uma tabela de probabilidade. Tem ali os algoritmos de árvore de decisão, que ele vai gerar uma árvore, exatamente como está aqui, parecido com isso, e para classificar um novo registro, ele vai percorrendo a árvore até chegar na classe. Tem lá os algoritmos baseado em instâncias, que o exemplo que nós vimos foi lá o KNN, que ele pega lá um registro que eu não sei a qual classe que ele pertence. Então tem aqui as bolinhas quadradinho, ele calcula a distância. Ele vai calcular a distância somente. Tem lá uma rede neural. Uma rede neural vai gerar lá um conjunto de pesos para classificar. Ele pega esse conjunto de pesos e aplica uma função para poder classificar um registro. Então, qual que é a ideia depois? Então, ele usa essa base de dados histórica, gera um modelo parecido com uma dessas técnicas aqui. E daí, quando eu tenho um novo registro, ele vai pegar esse novo registro. Vamos supor que eu vou usar uma rede neural. Ele vai pegar esse novo registro e vai submeter ali a minha função, que tem um conjunto de pesos. Aí ele vai me dizer se esse cara é bom, médio ou ruim. Vamos supor que foi bom. Você pode pegar esse mesmo registro, submeter aqui um algoritmo KNN. Aí ele vai me dar uma outra resposta também. Então, basicamente, é assim que funciona o processo de classificação. Só para revisar, o algoritmo gera alguma coisa, de acordo com a particularidade, o paradigma do algoritmo, ele gera uma estrutura como alguma dessas aqui, e daí para classificar, ele usa aquilo que ele gerou, menos na verdade no KNN, que o KNN ele só faz o comparativo com a base de dados, mas ele usa essas estruturas aqui para classificar um novo registro. Agora o que nós temos aqui vai ser um novo conceito aqui de como que nós vamos fazer aqui para fazer a avaliação, para ver se efetivamente esse algoritmo tá funcionando legal ou não. Então a ideia é fazer o seguinte, eu tenho uma base de dados inteira e eu vou dividir ela em uma base de dados de treinamento e uma base de dados de teste. Como o próprio nome diz, eu vou usar a base de dados de treinamento para os algoritmos aprenderem. Lembrando que, como comentei agora há pouco, a aprendizagem nos algoritmos é gerar uma tabela, gerar uma árvore, gerar um conjunto de pesos e assim por diante. Ele vai usar essa base de dados de treinamento para o algoritmo aprender. Depois, eu vou ter uma outra base de dados. Veja que nessa base de dados eu tenho, inclusive aqui qual que é o perfil correto, lembrando a ideia lá da aprendizagem supervisionada. Eu tenho qual que é o perfil. E o objetivo o que é? Eu vou submeter cada um desses registros, nesse caso aqui são 5 registros, para o meu algoritmo, para o aprendizado do algoritmo. Aí ele vai me dar a resposta como que o algoritmo classificou e como que é o real. Por exemplo,
Vamos supor que eu vou pegar aqui o primeiro registro. Deixa eu numerar aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Vou colocar aqui do lado o quinto registro. Então, qual que é a ideia agora? Vamos supor que o primeiro registro, a classe dele, eu sei que é ruim. O segundo registro, a classe dele, eu sei que é bom. Estou pegando daqui. O terceiro registro é bom. O quarto é médio. E o quinto é ruim. Então eu já sei de antemão qual que são os valores. Aí o que eu faço? Eu pego o primeiro registro e submeto ao meu classificador, que ele aprendeu com essa base aqui. Vamos supor que ele deu a resposta ruim. Então quer dizer que o esperado era ruim e o previsto foi ruim. Quer dizer que então ele teve um acerto. Eu vou colocar aqui os acertos e os erros. Então quer dizer que ele já teve um acerto. O segundo registro eu sei que é bom, só que vamos supor que ele classificou como médio. Por algum motivo ele classificou como médio. Então quer dizer que isso aqui já gerou um erro. O terceiro registro era bom e ele classificou como bom. Quer dizer que o esperado e o classificado bateu. Então é um acerto. O próximo registro, a classe dele era médio, mas por algum motivo foi classificado como ruim. Então quer dizer que o algoritmo errou. E o quinto registro, a classe dele esperada era ruim e o valor classificado também foi ruim, quer dizer que ele acertou. Então quer dizer que esses dados aqui de teste, ele teve 3 acertos e 2 erros. Se eu quiser fazer uma porcentagem, eu vou pegar aqui o 3 por 5 e o 2 por 5, então quer dizer que ele vai me dar 60% de acerto e 40% de erro. Claro que aqui são somente esses 5 registros. Então é essa maneira que você mede o quanto que um algoritmo está indo bem ou não. Você divide a base de dados em duas, base de dados de treinamento e base de dados de teste. Dividindo essa base de dados, você pega os registros de teste e submete ao teu algoritmo. Aí o algoritmo ele vai ter o resultado, como tem aqui, o resultado real, que é o correto, e o resultado esperado. Aí eu faço essa média de quantos erros e quantos acertos o algoritmo teve. Então é essa maneira que é a maneira padrão aqui mais comum para você avaliar um classificador. Lembrando que os dados eles têm que ser diferentes. Então eu não posso, por exemplo, pegar esses dados que eu usei para treinar, usar para testar. Senão ele pode dar algum problema, ele não vai ser uma avaliação tão real. É a mesma coisa que se você tiver, vamos supor que você vai fazer uma prova na escola, na faculdade, um dia antes da prova o professor passa 10 questões para você fazer uma revisão. E no dia seguinte, no dia da prova, ele passa novamente as mesmas 10 questões para fazer a prova. Então quer dizer que você não vai conseguir medir muito bem o aprendizado, porque você está trabalhando com os mesmos dados de treinamento, você está testando, você está fazendo teste, está fazendo a prova, a avaliação com os mesmos dados que você usou para testar. As mesmas questões da prova eram as mesmas questões que você usava para fazer os exercícios em sala de aula. Então isso aqui você não vai conseguir medir muito, não. Então por isso que esses dados aqui eles têm que ser diferentes. Então se você tem uma base de dados, você vai ter que obrigatoriamente você vai ter que dividir essa base de dados em treinamento e teste. Nesse contexto, nós temos aqui o conceito aqui de matriz de confusão. Então, essa matriz de confusão ela vai dizer o quanto o classificador, o quanto o algoritmo ele se confundiu. Então, veja que essa tabela aqui, eu estou usando aquele exemplo lá do perfil do pagador, se é bom, médio, ruim. E note que eu tenho as classes bom, médio, ruim
tanto nas linhas quanto nas colunas. E como é que funciona isso aqui, só para entender melhor o que são esses dados. Toda essa linha aqui são os registros bom. Então, se eu somar aqui 311 mais o 10 mais o 11, ele vai me dar aqui a quantidade total de 332 registros da classe bom. Da classe médio, se eu somar o 18, 450 mais 80, eu tenho aqui os 548 registros. E somar todos esses aqui da classe ruim são os 120 registros. Então, é a quantidade total de cada classe. Note que aqui eu tenho intersecção. Então, quando tem intersecção do bom com o bom, aqui até eu coloquei de verde, quer dizer que ele acertou 311, eram registros bons e foram classificados como bons, 311 acertos. Por outro lado, esse vermelho, o vermelho significa o erro. Quer dizer que 10 registros bons, eles foram classificados como médio. Então, eles eram da classe bom, tinham um perfil bom e foram classificados da classe médio. Eu tenho os registros da classe bom e 11 desses registros da classe bom foram classificados como ruim. Então, quer dizer que ele acertou 311 e errou o erro da classe bom, o somatório desses dois vermelhos aqui, que seria aqui o 21. Por outro lado, aqui eu tenho a classe médio. Então, note que a intersecção dele está aqui. Ó. Então, quer dizer que aqui está o acerto. Então, quer dizer que dos 548 registros, 450 eram match e foram classificados como médio. 18 registros, eles eram da classe médio, mas foram classificados como bom. E aqui, 80 registros eram da classe médio e foram classificados como ruim. Da mesma forma, eu estou aqui na linha do ruim, eu vou pegar aqui a intersecção do ruim com o ruim, que é essa parte aqui. Quer dizer que aqui é o acerto. Dos 120, ele acertou 80. E 20, eles são ruins, mas foram classificados como médio. E mais 20 são ruins e foram classificados como bom. Então, essa aqui que é a matriz de confusão. Se você observar, essa aqui é a diagonal principal, que é chamado aqui da matriz da diagonal principal. Se você fizer o somatório dessa diagonal principal, você tem aqui o valor total de acertos. Eu vou fazer aqui, abrir a calculadora, fazer aqui uns cálculos simples aqui, só para a gente fazer a estimativa. Ó. Eu vou primeiro contar quantos registros que tem. Então, tem 332 mais 548 mais 120. São 1000 registros no total. Então, o total de registros é 1000. Agora eu quero somar quantos acertos eu tive. Então, eu vou pegar aqui, ó, 311 mais 450 mais 80. Isso aqui é igual a 841. Então, eu tive 841 acertos e, fazendo a diferença, foram 159 erros nesse exemplo aqui. Para tirar uma porcentagem aqui, eu vou pegar aqui, ó, 841 e vou dividir por 1000, só multiplicar por 100, quer dizer que é 84,1, na verdade aqui já estava fácil, né? Como são 1000, só fazer aqui inteiro para a gente ter o valor exato e ter o passo a passo. Então, 84,1 de acerto. Então, esse aqui que é o percentual de acerto dessa base de dados. Agora, uma questão bastante comum é a seguinte: será que esse valor aqui, será que 84,1, ele é bom? Então, existe alguma série de fatores aqui que você vai precisar considerar.
Então, talvez aqui, ó, o primeiro fator para você considerar vai ser em qual cenário que você está trabalhando. Vamos supor aqui, nesse cenário aqui, para conceder um parcelamento para o cliente de acordo com o perfil dele. Se, por exemplo, o cliente for do perfil bom, e ele é do perfil bom, e ele for classificado como médio, e ele acabar lá no processo real, lá no sistema comercial, o que de pior que pode acontecer é ganhar uma linha de crédito pequena. Então talvez isso seria o pior que poderia acontecer. Agora vamos supor que você tem um sistema que vai recomendar um remédio para um paciente que tem uma determinada doença. E vamos supor que se o paciente tomar, ele não tiver doença, ou ele tenha doença e tomar aquele remédio, ou tomar o remédio errado, no que ele tomar o remédio ele pode morrer. Pode ter uma morte instantânea aí, por exemplo. Então, nesse caso, você ter 84% de acerto é um percentual ruim. Ou então, aqui só complementando, seria o 15,9, que é a taxa de erro. Então, quer dizer que quando você vai recomendar esse medicamento, o sistema vai dar um medicamento, quer dizer que é 15,9% de chance do computador estar errado. Então, quer dizer que ele tem 15% de chance de morrer, talvez. Então, nesse caso, 84% é um valor ruim. Então, vai muito do cenário que você está trabalhando. Então, essa questão de avaliação depende do cenário que você está trabalhando. Então, no sistema médico, talvez tenha que ser 100%. Se for menos do que 100%, então é melhor não recomendar nada. Melhor ele não prever nada. Então, essa aqui é a ideia. A segunda maneira de você avaliar se esse valor é bom ou não é você verificar as classes. Então, vamos supor o seguinte, ó. Quantas classes que eu tenho aqui? São 3 classes. Então, se eu tenho 3 classes, qual que é a probabilidade de, vamos supor que eu vou colocar um baralho aqui. Vamos supor aqui, ó, coloco 3 cartas aqui, na verdade, de um baralho. Cada um aqui uma carta. E aqui eu tenho, em qualquer lugar aqui, tem um bom, um médio e um ruim, só que eu não sei em quais posições que eles estão. Então, qual que é a probabilidade de eu pegar um registro do tipo bom, por exemplo? Então, a probabilidade seria de 33,33%, né, para fechar os 100%. Vou arredondar aqui, a probabilidade é 33%. Então, quer dizer que a probabilidade do aleatório, de eu simplesmente puxar uma carta e essa carta for a classe que eu quero, é 33%. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que esse sistema aqui ele tem que ser pelo menos maior do que 33% para que isso vale a pena. Se ele for 33%, o percentual de acerto dele, vamos supor que esse valor que eu estou falando aqui, ó, se esse valor aqui fosse 33%, então é muito mais fácil, ao invés de você fazer tudo isso aqui que nós estamos fazendo, é você fazer lá um random lá no teu sistema. Você faz um random que ele tire lá um valor de ou bom, ou médio, ou ruim, e não precisa fazer nada de aprendizagem de máquina. Então não faria sentido você fazer todos esses dados, você gerar esses dados, fazer todo esse trabalho que nós estamos tendo para você chegar aqui nesse valor de 33. Se chegar em 33, então não vale a pena fazer, é mais fácil fazer um random. Se você tivesse 2 classes só, bom e médio, por exemplo, aí ele aumentaria para 50%. Então quer dizer que você precisaria ter acertos acima de 50%. Claro que se você tivesse um acerto, vamos supor aqui de 51, que é uma diferença bem baixa, aí você teria que analisar se realmente vale a pena você construir um sistema desse para você ter 1% a mais. Então são questões aqui que você tem que avaliar quando você tem aqui o percentual de erro e de acerto. E tem também a outra parte aqui, que existe aqui um algoritmo
chamado de 0R. Esse R seria de rules, de regras, é um algoritmo de regras. Que o que ele faz? Ele vai pegar a classe que tem a maior quantidade de registros e vai classificar todos os elementos, todos os novos registros, ele vai classificar de acordo com o médio, que é o que tem uma maior taxa de uma maior presença aqui na base de dados. E como que funcionaria isso? Eu tenho 548 médio, que é a maior classe, e eu vou dividir por 1000, que é a quantidade total. Esse valor aqui ó, deu 0,54. Então quer dizer que se todo registro que chegar na tua base de dados, você classifica ele como médio, sempre vai ter esse valor aqui, né, de 54%. Então quer dizer que se você tiver valores iguais ou menores do que esse 54%, então também não teu sistema não está muito bom. Então vale mais a pena você pegar aquele registro que mais aparece na base de dados e quando chega um novo cliente você classifica por ele. Então essa que seria a ideia de você fazer essa avaliação. Nesse exemplo aqui, ele está em 84%. Então vê que isso aqui é uma coisa abstrata, o cenário. O cenário é uma coisa abstrata que você vai ter que decidir. A avaliação feita pelas classes superou os 33%. Superou bem os 33%. Então passou nessa parte. E o último teste é o 0R, o Zero Rules. Você vai aplicar esse algoritmo e vai verificar se que ele chegou lá em 54,8, né, que é o mesmo valor daqui. Então ele também superou em 30% esse algoritmo. Então quer dizer que você já está com um acerto bom. Então é dessa maneira que você faz aqui para você avaliar um classificador. Uma última parte, se eu quiser saber qual foi a classe que teve o melhor desempenho. Então, como é que eu posso calcular? Você teoricamente poderia olhar que essa aqui acertou mais. Então talvez essa seria a classe com maior desempenho. Só que não, você tem que pegar e calcular com base nesses valores totais. Então como é que eu posso fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui ó, 311, que é os acertos do perfil bom, e vou dividir pela quantidade total. 332, só multiplicar aqui por 100 para ter porcentagem. Quer dizer que a classe bom teve 93,67 de acerto. 93,67. Agora eu preciso fazer para a classe médio. Então 450 eu vou dividir por 548, que é a quantidade total dessa classe. E aqui deu 82. Então aqui já deu 82%. Então veja que a classe bom por enquanto é que teve a melhor taxa de acerto. E por último, aqui são 80 acertos e eu vou dividir por 120, que deu 0,66, ou seria os 66%. Então, nesses exemplos aqui, eu sei que a classe bom é a classe que teve os melhores resultados. Então, quer dizer que os registros dessa classe aqui eles têm uma probabilidade maior de serem classificados corretamente. E esses outros aqui, não. Então, o que você pode fazer com esses dados? Você pode ir lá nas tuas características e dar uma olhada lá na base de dados, ver o porquê que está acontecendo disso. Se eu analisar aqui, o médio dos 548 registros, 80 estão sendo classificados como ruim. Então você poderia fazer uma análise e ver o porquê que isso está acontecendo. Então você vai lá nas tuas características, vai lá no teu sistema e você verificar se existe alguma característica que é muito parecida entre o médio e ruim, por exemplo, que você pode encontrar algum outro tipo de padrão
e você avaliar isso e fazer otimizações lá no teu algoritmo. E com isso fechamos essa videoaula mais teórica. Talvez essa aqui é uma das aulas aí mais importantes, que nós aprendemos a como que nós medimos se um classificador ele é ou não é confiável, se ele está tendo resultados bons. E nas próximas aulas nós vamos fazer essas avaliações lá na prática com as bases de dados que nós estamos utilizando. Então, até a próxima aula.